Vamos partir então para o que eu mais gosto, que é a hipertensão arterial, pressão alta. Primeira coisa que a gente deve saber é o que é a pressão. A pressão geralmente é uma razão, né? Ela é tipicamente registrada como 2 números, né? que é nessa proporção. Geralmente a gente fala 11/7, né? Então, mas é a sistólica, que é essa de cima, e a diastólica, que é essa de baixo. O que significa isso, né? Então, esse músculo aqui, quando ele contrai e ejeta sangue para dentro desse vaso, a gente está medindo a sistólica. É o número mais alto dos 2 números. Mede a pressão nas artérias quando o coração bate, quando o músculo contrai. E a diastólica é o número inferior. É o mais baixo dos 2 números e mede a pressão das artérias quando o coração está em repouso. Quando fecha essa válvula, é a diastólica. Então, esses são os números. E a gente não quer tratar a pressão por causa de número. A ideia não é essa, porque a gente sabe que é uma doença silenciosa e ela ataca tanto a cabeça quanto a visão, ela gera infarto, ela gera problemas cardíacos, ela gera falência dos rins, disfunção sexual. Então, devemos, de maneira muito enfática, tratar bem a pressão arterial. Não devemos negligenciar, tá? Pressão não é tratar número, é prevenir doença. Bem, aqui é a classificação, né, que nós temos. Essa é a brasileira, que eu tirei de 2020, onde pré-hipertensão já é 130/85. Né? Então, essa faixa que a gente chama de pré-hipertensão já é uma faixa onde nós devemos ter atenção. E depois nós temos estágio 1, estágio 2, estágio 3, isso aqui é mais para médico classificar, hipertensão sistólica isolada, né? Ou diastólica isolada. Enfim, tem todos esses tipos de hipertensão, não cabe aqui a gente exaurir. A ideia é o diagnóstico precoce. A gente tem que saber que tem que ser diagnosticado e tem que ser tratado, e as metas mudam, por exemplo. O normal para mim, por exemplo, pode ser que não seja para você. Se você é um idoso, pode ser que o seu médico opte por deixar uma pressão um pouco mais alta e está certo. E se você for um diabético muito agressivo, às vezes a gente tem que deixar pressões bem baixinhas, né? Então, o manejo da pressão, ela depende das suas características individuais. O cigarro, né? Cigarro é algo que não tem dúvida. Não tem dúvida em que sentido? O primeiro passo para parar de fumar, vapear e usar tabaco é entender os seus riscos e os efeitos para a sua saúde e de sua família. Então não é só você que você está atrapalhando, é todo mundo. Então olha só, se você parar de fumar, dentro de 1 ano, né, após parar de fumar, seu risco de doença cardíaca reduz por 50%, metade. Quem fuma, né? Fumar é a principal causa de morte evitável nos Estados Unidos. Está ligado a cerca de 1/3 de todas as mortes por doenças cardíacas e 90% dos cânceres de pulmão. Ou seja, fumar dá câncer de laringe, câncer de esôfago, câncer de pulmão, de bexiga, o que você imaginar. Outra coisa que a medicina não tem dúvida é que cigarro, vape, faz mal e muito mal. Então, fumar danifica o seu sistema circulatório e aumenta o risco de várias doenças. E não adianta, vape faz muito mal. Cigarro eletrônico, aquele pendrive, terrível. É, sem dúvida nenhuma, um destruidor de órgãos. E o último